paz do Senhor. Glória a Deus. Eu quero externar aqui a minha alegria, a minha gratidão ao Senhor pela oportunidade de estar aqui, na incumbência, na responsabilidade de falar da palavra dele, do Senhor Jesus, né? Culto, campanha da vitória, né, irmãos? Aonde eu aprendi e recebi muitas bênçãos através dessas campanhas, aqui mesmo nesse lugar. E eu estou muito grata ao Senhor pela essa oportunidade de estar aqui, podendo ministrar nessa campanha. Porque creio que terá muitos testemunhos para a glória de Deus. Eu mesma sou uma que vou querer testemunhar pelas maravilhas do Senhor. Porque Deus, Ele é bom, Ele é fiel e Ele é maravilhoso. Confesso que fiquei um pouco nervosa, né? Todas as vezes que a gente vai ministrar a palavra do Senhor, dá aquele frio na barriga, porque é uma responsabilidade muito grande. E aqui estou diante dos meus pastores, né? Pastor Isaías, pastora Francisca Secundo, cheios do conhecimento de Deus, cheios da presença de Deus, onde eu aprendi e aprendo, estou aprendendo novamente, né? Com eles. Mais ou menos há 13 anos atrás, eu congregava nessa congregação, e aqui foi uma escola para mim, onde eu aprendi praticamente tudo, onde Deus começou a manifestar a sua glória, né? E Deus começou a me capacitar, e aqui eu estou diante de pessoas que, há muito tempo atrás, que quando voltei me surpreendi, né? Com o que Deus tem feito, porque esse nosso Deus é Deus maravilhoso, né? Carlinhos é um que me surpreendeu muito. Sexta-feira eu vendo aqui o Carlinho pregando, eu disse, Deus, que coisa linda. Essas coisas só quem faz é o Senhor na vida do ser humano. E Deus tem feito grandes coisas nesse lugar. E eu creio que nessa noite Jesus vai falar poderosamente. E eu falei para Deus, né, que o Senhor Jesus fale somente aquilo que Ele queira através da minha vida. Que eu venha ser só um canal. Que nada venha de mim, mas que tudo que eu venha falar seja através do Espírito Santo de Deus, irmãos, porque se tem coisa que eu tenho muito é temor diante da palavra do Senhor. O texto bíblico está em Daniel, capítulo 3, do 1 ao 18. Vamos ler nessa noite novamente. Eu acho que praticamente todos estavam aqui na sexta-feira, né? Não sei se alguém está aqui pela primeira vez. Mas esse texto é um texto maravilhoso. Diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. O rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, presidentes, juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas. Quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei,
vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sabonca, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse e adorasse seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Então, Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorai a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis pronto, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles, de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz. Bom é, mas se não adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Amém? Glória a Deus, né, irmãos? Pode sentar para a glória do Senhor Jesus. Esse texto é uma passagem bíblica muito conhecida da igreja, mas é poderoso, né? Glória a Deus. A gente vê aqui a história de 3 personagens, aliás, né, do rei Nabucodonosor, Sadraque, Mesaque e Abednego. Uma história bem conhecida, onde muito se prega, muito se fala, né? E nós, nessa noite, vamos aprender com o Espírito Santo, que a igreja possa ficar atenta, né? E eu sempre, quando eu chego na igreja, eu peço que a gente possa se desligar dos nossos problemas, das nossas aflições, porque muitas vezes, irmão, nós chegamos aqui, às vezes com o coração tão apertado, né, diante de muitas situações, e a gente não consegue muito se conectar com a voz do Espírito Santo. E às vezes o Espírito Santo, ele fala, mas a voz dele é sensível, nem todos entendem o que ele quer falar, mas que nessa noite nós possamos nos desligar, se desligue nesse momento de todas as situações, de todos os problemas, de tudo que ficou lá dentro da sua casa, irmãos. Procure somente meditar naquilo que o Senhor vai falar com você, para que você possa sair daqui, certo da sua vitória. Hoje Deus tem vitória nesse lugar. Jesus vai entregar nas mãos de pessoas nesse lugar causas que você tem colocado na mão dele, irmão, porque é campanha da vitória. E não há campanha da vitória que o Senhor não entregue. Ele entrega, mas você precisa estar ligado com o trono da glória para que você possa receber. Amém? Louvado seja Deus. O rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua, irmão, de ouro. A Bíblia diz que era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados, né? Eu vendo, estudando, eu vi que essa estátua é uma estátua bem grande, né? Essa estátua, ela tem quase 30 metros de altura e 3 metros de largura, né? E eu creio, irmãos, que o rei Nabucodonosor, ele quis fazer nesse tamanho, essa largura, para chamar mesmo a atenção do povo. Porque ali ele estava querendo colocar, né, o seu poder através daquela estátua. Então ele fez uma estátua bem grande. E eu fico imaginando a cena da gente olhar para essa estátua. Deve ser algo assustador, né? Porque a gente vê na imagem mesmo, assim, se você procurar a imagem da estátua, é uma imagem assustadora. Mas ele fez questão de levantar essa estátua com 30 metros de altura e 3 metros de largura. E ele chamou todos os seus governantes, né? Ele não deixou ninguém de fora. E eu fico imaginando a cena
de todo aquele povo se reunindo. Ele chamou os sátrapas, né? Os sátrapas são os legisladores. Chamou os prefeitos, os governadores, que são os executivos. Chamou também os juízes, os magistrados, que são o judiciário. Os conselheiros, que são os ministros. Os tesoureiros, que são os secretários administrativos. E ele fez uma grande reunião com todo esse povo, né? Porque ali ele colocou exatamente o que ele queria que acontecesse nessa situação, neste momento. A Bíblia diz que ele ajuntou todo esse pessoal porque ele tinha um propósito. E o propósito dele não era um propósito, né, muito agradável. E a Bíblia diz, no versículo 3, que se ajuntaram os sátrapas, presidentes, prefeitos, juízes, tesoureiros, conselheiros, oficiais e todos os governadores. Para quê, irmão? Para a consagração de uma estátua. Ele queria consagrar aquela estátua diante de todos, né? Ali para dizer para todos que ele era o rei e que aquela estátua ali, todos teriam que obedecer ao que ele queria. Então, essa consagração era um marco, assim, que teria que ficar na história, né? E ele, além dele ter feito essa consagração, ele queria que exatamente, ele diz assim, o rei Nabucodonosor tinha levantado a estátua em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Quer dizer, ele levantou a imagem e queria que o povo tivesse todo em pé diante daquela imagem. E eu fico vendo que nós, muitas vezes, né, nos deparamos com situações da nossa vida que nos confrontam. E aqui era um confronto que o rei Nabucodonosor estava fazendo. Mas aquele povo ali era um povo que ele dominava. Um povo que estava todo sobre o seu domínio. E nessa noite eu pergunto para você, né, irmãos? Quem não já passou ou está passando por alguma situação, né? Todos nós. Quem é que já não enfrentou a afronta do inimigo, irmãos? O inimigo, ele nos afronta todos os dias, o inimigo, ele procura algo para nos afrontar. Quando nós passamos 2 dias bem, no 3º dia já vem algo para afrontar, porque esse é o papel dele, né? É de afrontar. Mas o título, né? Não nos curvemos diante das afrontas do inimigo. Nós não devemos nos curvar diante das situações que ele coloca, né, na nossa vida. Aleluia. A Bíblia diz também, irmãos, que nós servos de Deus, muitas vezes o Senhor nos coloca no problema, né? Porque nós precisamos ter a confiança, nós precisamos ter a fé e acreditar que Deus, Ele é o Deus que resolve o problema. Muitas vezes, o Senhor não nos livra do problema, mas nos livra no problema. Dos problemas nós não estamos livres, mas no problema Deus vem e resolve no problema. Quem aqui já passou problema e viu Deus resolver? Todos nós, né? Há problemas que são de imediato que Deus quer resolver. Outros o Senhor demora mais um pouco, mas o Senhor resolve no problema. E nós não estamos livres do problema. Iremos ter problemas até a volta de Jesus, mas no problema Jesus resolve. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia diz que essa consagração da estátua, né, é algo assim algo grande, não seria algo pequeno. E muitas vezes nós temos que ter o cuidado, irmãos, com o que nós temos aceitado na nossa vida, né? Às vezes existem muitos ídolos, e as pessoas estão se prostrando sem nem saber que estão se prostrando. Eu digo isso para nós mesmos, servos de Deus, porque estamos agora vivendo um período, esse ano é ano de política. E aqui você vê que ele levantou prefeito, levantou, né, os legisladores, prefeitos, os juízes, os conselheiros, os tesoureiros, levantou todo mundo. E esse período agora que nós estamos vivendo, nós temos que ter muito cuidado. Porque muitos querem que você se curve diante deles, né? Muitos querem, muitas vezes, obrigar você
a votar em alguém, mas nós não devemos nos curvar. Nós devemos o quê? Ter a nossa consciência. Nós temos que orar a Deus e saber em quem nós estamos colocando a nossa confiança. Porque o mundo jaz do maligno. Não é mais tempo de nós, adorarmos a outros ídolos. Nós temos que adorar somente ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E será que nós não estamos, consagrando alguma coisa que não agrada a Deus? Às vezes, irmãos, é algo que você acha que nem é uma consagração, mas que na verdade está sendo. Então nós temos que abrir a nossa visão espiritual. Nós temos que ter o cuidado de não consagrar a alguma coisa que não seja de Deus. Amém? A Bíblia diz que o arauto apregoava em alta voz, Ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, Quando ouvirdes o som da buzina, do bífaro, da harpa, da sabuca, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adoreis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Então você observe que aqui, quando ouvir o som da buzina, aqui vai ter o quê? Uma orquestra, E antes de nós, irmãos, quando nós chegamos na casa do Senhor, a primeira coisa que nós estamos fazendo é louvando a Deus. Mas nós estamos louvando ao Deus Todo-Poderoso. Aqui é diferente. Ele estava fazendo um cenário, onde todos teriam que prostrar e adorar, mas a imagem que o rei havia levantado. Mas existia também uma sequência. Não era de qualquer jeito que iriam adorar aquela imagem. E qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Se não se prostrar, terá, ele estava dizendo, o rei, se não se prostrar, terá consequência. Se você não se prostrar diante daquilo que eu coloquei diante de você, você terá uma consequência grave. Foi assim com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Se ele não se prostrasse diante daquela imagem, ele iria passar por uma situação bem difícil, que seria jogado dentro do fogo ardente. E quantas vezes nós somos provados, irmãos, por alguma situação, para nós ter que adorar alguma coisa. Mas nós que temos o entendimento, nós não nos prostramos nem adoramos a outras imagens. Aleluia. E muitos querem que nós nos prostrem. Muitos. O desejo do inimigo das nossas almas é que nós venhamos perder a nossa fé. Porque Sadraque, Mesaque e Abidnego eram 3 jovens. Mas 3 jovens que verdadeiramente eles conheciam o Deus que eles serviam. Eles conheciam o Deus verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso. Eles tinham intimidade, eles sabiam quem era Deus. E quando nós temos essa intimidade, quando nós sabemos quem é o Deus que nós servimos, irmãos, nós não nos curvamos diante das afrontas do inimigo. Mas para isso você precisa conhecer o Deus que você serve. Verdadeiramente você tem que conhecer. Porque muitos dizem, eu tenho Deus, mas não tem intimidade, não conhece. E quando vem a afronta, quando vem a peleja, muitas vezes você fracassa. Porque você não sabe o poder e não conhece, não tem tido a experiência do poder que o Deus que nós servimos, Ele é. E que Ele pode fazer. Aleluia. Irmãos, isso é tão sério em relação a se prostrar diante do inimigo. Muitas vezes estamos vivendo situações na nossa vida. Há mais ou menos 8 anos atrás, eu fui trabalhar numa instituição onde lá, quem dominava eram os padres orionitas. E eu me vi ali, numa situação de fornalha. Como se eu estivesse ali numa situação de fornalha. Preparada para ir para o fogo. Cheguei lá naquele lugar, para trabalhar com crianças especiais, onde eu não conhecia nada. E eu disse, meu Deus, o que foi que eu vim fazer nesse lugar? Me deparei logo com umas crianças não, os adultos, mas com mentalidade de crianças de 3 anos, eu não sei se vocês conhecem a instituição chamada Cotolengo. Cotolengo é uma instituição que tem aqui no Arianópolis, onde lá
só cuida de crianças especiais. E esse lugar, lá existe 30 adultos que são considerados crianças que moram naquele lugar. E foi com aquelas pessoas que ali eu me deparei e eu me vi dentro de uma fornalha. Aleluia. Porque todos os dias ali naquele lugar existiam alguns rituais. Mas eu, como serva de Deus, Deus me levou para aquele lugar, não para me prostrar ali e nem adorar nem a um outro Deus, mas para fazer a diferença. E assim nós, servos de Deus, Deus nos leva em lugares, em situações, para que nós venhamos fazer a diferença naquele lugar. Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles estavam ali naquele local para fazer a diferença. Aleluia. E ali, comecei um trabalho com aqueles adultos, um era 40 anos, era 50 anos, mas todos com mentalidade de criança, esquizofrenia em último grau, loucura mental, né? E ali eu me deparei com muitas situações difíceis. Mas, assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego, eu sabia o Deus que eu servia. Eu sabia que Deus havia me levado para aquele lugar porque Deus tinha um propósito na minha vida e também naquele lugar. Porque quando eu cheguei lá funcionava como uma escola que não havia inclusão, mas sim a exclusão. Eles eram todos juntos, irmãos, faziam coisas abomináveis ali dentro daquele lugar. E o Senhor começou a trabalhar, e o Senhor falava sempre no meu coração: irei eu transformar este lugar, mas para me transformar, precisou eu trazer você para cá, e eu fui. E ali eu fiquei por 7 anos trabalhando ali naquele lugar. E muitas coisas aconteceram, foram muitos momentos difíceis, onde eu me senti verdadeiramente dentro da fornalha. E ali eu vi o inimigo tentando me matar ali dentro daquele lugar. Mas todo o tempo o Senhor era comigo. Em todo o tempo. E lá só tinha 2 crentes, era eu e um outro irmão, que era o que lavava a roupa daquelas pessoas. E uma vez eu ia entrando naquele lugar, eu me deparei com uma situação, irmãos, tão desagradável, porque ali não era só daquelas crianças que tinham loucura, mas existia um grupo de funcionários que não aceitava que você fizesse ou usasse a palavra de Deus, porque se você falasse da palavra de Deus, eles queriam lhe expulsar dali daquele lugar. E uma vez eu me deparei com a situação e o irmão me chamou para a gente orar dentro de uma sala, e nós fomos, e ali nós oramos, e o irmão disse assim: irmã, não te preocupa, porque aonde tu passa, irmã, existe sobre ti uma iluminação, é como se algo estivesse iluminando a cada passo que tu dá desse lugar. E eu disse: é Deus, é o próprio Deus que está aqui nesse lugar, e Ele vai fazer algo sobrenatural. Irmãos, e para a glória e honra do Senhor Jesus, porque tudo é para Ele, porque só Ele merece. Aquele lugar foi transformado. Deus só me tirou daquele lugar quando Ele passou a ser centro de atendimento. Hoje lá funciona como centro de atendimento. Aquelas pessoas que estão ali são bem tratados. Não existe mais o que existia antes. Hoje existem profissionais capacitados para trabalhar lá dentro daquele lugar. E eu fui convidada novamente esse ano para trabalhar lá, e eu disse não. Deus não me autorizou a voltar. Mas se Deus me autorizar, eu volto. Mas no momento Deus não me autorizou ainda a voltar ali para aquele lugar. Porque nós somos confrontados com situações. E quando nós somos confrontados com situações, nós devemos estar preparados, irmãos. Não é se preparar, não, é estar preparado para aquela situação. Porque quando nós conhecemos o Deus vivo, o Deus poderoso, o Deus que manifesta a sua glória, nós não tememos. Não temas, irmão, diante da afronta ou da situação que você está vivendo. Saiba, irmãos, que Deus é contigo. Ele está onde tu for, Jesus é contigo, aleluia. Ele nunca te abandonou e nunca Ele vai te abandonar. Agora precisa-se que nós venhamos entender que para que Deus Ele venha fazer, nós precisamos ter fé e confiar. Como Sadraque, Mesaque e Abidnego. E nós vamos ver aqui, coloca para mim, Isaías 48, versículo 10, 11 e 12, por favor. Isaías
48, versículo 10, 11 e 12. Porque aqui os jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles predizeram que seriam provados. Predizeram é o mesmo que pressentiram. Eles pressentiram que ali, irmãos, eles iam ser provados naquele lugar. Eis que te purifiquei, mas não como a prata, provei-te na fornalha da aflição. O 11. Por amor de mim o farei, porque como seria profanado o meu nome, e a minha glória não a darei a outrem. Dai-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei, eu sou o mesmo, eu sou o primeiro e também sou o último. Está vendo como o nosso Deus é maravilhoso, irmãos? Ele é o primeiro e ele é o último. O nosso Deus, ele não trabalha com o hoje, mas o nosso Deus trabalha com o amanhã, porque o amanhã só pertence a Ele. Só Ele sabe o que Ele tem preparado para ti amanhã. Eu não sei qual é a fornalha que tu tem enfrentado, mas essa fornalha, irmão, é para que a glória do Senhor se manifeste através da tua vida, não talvez o hoje, mas o amanhã. Porque nós não entendemos. Quando nós estamos passando pela situação, nós não entendemos. Mas Ele complica, mas depois Ele descomplica, porque Ele é Deus. E depois nós vamos entender o porquê daquele problema. Aleluia. Livro de Jeremias, também coloca para mim, 9, versículo 7. Aleluia. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu fundirei e os provarei, porque de que outra maneira procederia com a filha do meu povo? Está vendo, ó? Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os fundirei e os provarei. É Ele quem prova. É Ele, não é outra pessoa. E quando a prova é Ele que dá, irmãos, não te preocupa, porque Ele te tira. Ele dá, mas Ele tira. Amém? Glória a Deus, aleluia. Sempre existirá o problema. Mas você fique convicta nessa noite, que é no problema que Deus faz a obra. Aleluia. A Bíblia diz, versículo 7: portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Observe que a Bíblia vem dizer todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sabuca, do saltério, da gaita, de foge, de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse e adorasse, seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. As teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste a adorar. Observe, irmãos, como é rápido, né? Os acusadores, né? Aqui os acusadores foram bem rapidinho a chegar até o rei para dizer que Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram. Porque esse é o intuito do inimigo, é sempre nos acusar. Ele sempre vai procurar algo para nos acusar. Se você faz ou você não faz, ele sempre vai estar ali pronto, porque este é o papel dele. E aqui, o papel deles, dos caldeus, foi exatamente de chegar diante do rei, né? Para que viesse se cumprir mais rápido a fornalha na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Foi diante do rei, já foi logo dizendo que aqueles 3 jovens não se prostraram e também não adoraram a estátua. Mas não se preocupa, porque por mais que o acusador te acuse, quando você não se prostra nem adora,
Irmãos, Deus olha do céu e vê um verdadeiro adorador na presença dele. Porque a Bíblia diz que Jesus está à procura de quem? Dos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles adoravam ao Deus Todo-Poderoso de todo o coração. Então jamais eles iriam se prostrar diante da situação. Mas, né, os acusadores, eles sempre vão, né? E tem situações na nossa vida que às vezes nem está acontecendo, mas o acusador vai lá e tenta fazer, né, o inferninho, né? Mas tudo isso vai adiantar diante de Deus. Porque quem te conhece verdadeiramente é o Senhor. Quem conhece as intenções do teu coração, do teu pensamento, o teu levantar, teu deitar, tudo quem sabe de ti é Deus. Podem chegar para o pastor Isaías e dizer qualquer coisa de você. Porque o acusador sempre vai fazer isso. Mas diante de Deus, não adianta. Porque Deus que te criou, foi Ele que te formou. Foi Ele que te formou dentro do ventre da tua mãe e te chamou pelo teu nome, né? Então Ele te conhece. No versículo 13, a Bíblia diz que Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram esses homens perante ti, né? E falou Nabucodonosor e disse-lhe: é de propósito, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levanteis. Agora eu fico imaginando a cara desse Nabucodonosor, né, desse rei, com furor, com ira, diante de Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? Porque não adorou o rei, não adorou a estátua que ali ele tinha levantado. Isso é engraçado porque a mudança de fisionomia do nosso rosto, ela é bem constante, né? Quando você tem raiva, você demonstra logo aquela cara com aquele furor. E eu vejo muito isso, né? Que eu estou tendo essa experiência com a minha neta, sobrinha, né? Quando eu estou com raiva, assim, que ela faz alguma coisa, eu mudo a minha fisionomia. Aí ela olha para mim e diz assim: vovó, por que essa cara? Né? Agora eu fico imaginando a cara desse rei Nabucodonosor com uma grande fúria para cima de Sadraque, Mesaque e Abidnego, por não ter se prostrado nem adorado essa estátua. Irmãos, se o meu Deus quiser me livrar na fornalha, Ele vai me livrar. Na aflição, na prova, tudo vai depender, né, do meu relacionamento com Deus. Da maneira como eu me relaciono com o Senhor Jesus. Vai ser a maneira que Deus vai responder às minhas aflições. Eu não sei como tem sido, irmão, seu relacionamento com esse Deus Todo-Poderoso. Mas eu te convido nessa noite a você se entregar verdadeiramente nas mãos dEle. Deixar Ele guiar os teus passos. Deixar Ele guiar os teus problemas. Deixar Ele guiar a tua família. Deixar Ele guiar o teu casamento. Deixar Ele guiar todas as coisas da tua vida. Aleluia. Porque quando Deus toma a direção do negócio, tudo acontece para o bem. Aleluia. Os jovens, nesse momento, irmãos, eles se posicionaram. A gente vai ver aqui no versículo 18, que a Bíblia diz, aliás, né, que no 17, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a Deus, a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Aqui, irmãos, eles resolveram tomar um posicionamento. Eles se posicionaram diante da situação que eles estavam vivendo. Rei, eu não vou me prostrar, nem diante dos teus deuses, e muito menos diante do que tu quer. Eu não me prostro. Ele estava aqui colocando a sua vida verdadeiramente em risco. E quando nós não aceitamos ou concordamos com o que o outro quer, nós também estamos tomando uma posição. E muitas vezes nós devemos
nos posicionar diante da afronta do inimigo. O inimigo vem com a afronta, você tem que se posicionar e não aceitar, porque você tem todo o poder e toda a autoridade. Você é filho do rei, você é escolhido, você não pode se curvar e nem querer ser coitadinho diante da situação. Aleluia. Eu já enfrentei todo tipo de fornalha que você possa imaginar. Segunda-feira eu falei aqui, né? Que em 2022, no mês de janeiro de 2022, a minha mãe foi acometida de uma enfermidade. E ali eu estava com Covid, eu não pude acompanhar a minha mãe. E eu vi uma grande fornalha na minha vida, porque eu não podia estar do lado dela. Quando a minha mãe passa de frente da minha casa, na ambulância, eu clamava ao Senhor chorando. E eu dizia: Jesus, eu não aceito essa situação. Eu não aceito ver minha mãe dentro de uma ambulância, indo para o hospital, Senhor, quase morta. E eu não poder acompanhar. Eu estava vivendo ali uma fornalha. Mas eu tomei um posicionamento. Eu disse: Jesus, eu vou ficar boa. E na hora que eu ficar boa, Senhor, eu vou correr para lá. E quando eu fiquei boa, irmão, eu corri para lá. Quando eu chego lá, que eu pego na mão da minha mãe, com poucos minutos a minha mãe entra em coma nas minhas mãos. E ali eu vi eu dentro de uma fornalha, mas eu não temi. Eu disse: Jesus, tu és o Deus que eu sirvo, tu és o Deus que dá vida, tu és o Deus que tira vida. Se tu quiser dar vida à minha mãe novamente, tu vai dar. E ali a minha mãe foi entubada e ficou ali naquele hospital por 3 dias, na UTI. E depois de 3 dias eu voltei lá. Tomei posicionamento de correr atrás, de tentar tirar minha mãe dali, porque eu sabia que ali a minha mãe ia morrer. Então eu não fiquei dentro do problema. Eu fui procurar a solução do problema. Porque tem problema que você fica dentro dele, fica girando e nada acontece. E você tem que tomar posição diante do problema. Porque se você não tomar, como Deus vai agir? Muitas vezes Deus quer ver a nossa atitude diante da fornalha. Assim como Ele viu diante de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles tomaram um posicionamento. Eu não vou adorar e nem vou me prostrar diante do que tu quer, ó rei. E ali, irmãos, para a honra e glória do meu Senhor Jesus, minha mãe foi transferida para o Valdemar de Alcântara. Passou 4 meses lá. E ali, quando o médico deu alta da minha mãe, ele mandou levar minha mãe para casa e ele disse que a minha mãe tinha 5 dias de vida. Tirei minha mãe no dia 5 de maio de 2022. Ele disse: leve sua mãe para casa, aproveite o Dia das Mães, porque até passar, eu creio que a sua mãe não terá mais vida. E eu disse: a última palavra não vem do médico, mas vem do Senhor. A última palavra no teu problema não vem do homem, mas a última palavra do teu problema vem do Senhor. Nessa noite Deus tem solução para o teu problema, aleluia. Por mais que pareça, irmão, que não tem solução, eu digo para ti que tem. Porque eu sou prova viva. Eu posso pregar em cima daquilo que eu vivi. Aleluia. 5 de maio de 2022. Nós estamos em quê? Em junho de 2024. Viva, linda, maravilhosa. Aleluia. Disse que a minha mãe não andava, minha mãe não comeria mais, minha mãe não se movimentava mais. E para a honra e glória do meu Senhor, a minha mãe anda, a minha mãe come, a minha mãe fala, a minha mãe bebe, a minha mãe faz tudo. E daqui um dia eu vou trazer ela para a igreja para ela testemunhar o Deus que nós servimos. É o Deus maravilhoso, é o Deus que tudo pode, aleluia. Glória a Deus. Nosso Deus é Deus. O aspecto do semblante de Nabucodonosor não era dos melhores. Não era dos melhores. Mas, irmãos, a Bíblia diz, né, irmão João, que eles foram colocados na fornalha. Eles foram lançados dentro do fogo. Por mais que Ele nos lance dentro do fogo, quando o nosso Deus quer fazer, Ele faz. Quando o nosso Deus quer agir, Ele age, aleluia. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram colocados dentro do fogo, quando aqueles homens levaram, irmãos, automaticamente ao colocar eles foram queimados, aleluia. A Bíblia diz
que ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército, que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego para o lançarem no forno de fogo ardente. Observe que eles ataram, né? Ataram Sadraque, Mesaque e Abidnego, jogaram lá dentro do fogo. Quando eles atam, eles ficam sem nenhuma condição de se movimentar. Eu penso que, né, Sadraque, Mesaque e Abidnego ali, quando foram lançados dentro daquele fogo, eles foram convictos de que Deus tiraria eles de lá. A fé deles era tão grande no Deus que eles serviam, que eles tinham essa convicção. E muitas vezes nós estamos dentro do problema e nós temos convicção de que Deus resolve. Aleluia. Eu estive dentro de uma fornalha 3 anos, mas tive a convicção, nunca duvidei, que daquela situação Deus iria me tirar. Só que Deus só iria me tirar no momento certo, na hora certa, do jeito que Ele quisesse. Porque muitas vezes não é do nosso jeito, mas é do jeito de Jesus. Só Ele sabe como fazer. Aleluia. A Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Tempo de nascer, tempo de morrer, chorar, de rir. E esse versículo Deus fala no meu coração, que há um tempo. Há um tempo. Quantas vezes Jesus disse para mim mudar minha oração, para mim me calar, para mim ficar aguardando nele. Mas muitas vezes, irmão, nós estamos num problema, nós queremos que o problema seja logo resolvido. Mas não é do nosso jeito. E eles foram atados e colocados ali dentro daquela fornalha. Então aqueles homens foram atados com as suas capas e seus calções e seus chapéus e suas vestes e foram lançados dentro do fogo de fogo ardente. Mas o bom é que quando eles foram lançados, né? Automaticamente Jesus estava lá dentro com eles. Que coisa maravilhosa é ter Deus dentro do nosso problema. Porque quando Ele está dentro do nosso problema, tem solução. Aleluia. E a Bíblia diz que porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram Sadraque, Mesaque e Abidnego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse a seus capitões: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu porém vejo o 4º homem solto, que anda passeando dentro do fogo, e nada há de lesão nele, e o aspecto do quarto homem é semelhante ao Filho dos deuses. O aspecto do 4º homem era o próprio Deus. Era o próprio Deus que estava ali com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Irmãos, e quando eu estava preparando essa mensagem, Jesus ele falou muito forte no meu coração em relação a esses jovens ter sido, né, que eles foram atados. No mundo espiritual, irmãos, existe muitas pessoas que estão nessa situação, atados, que não conseguem sair da situação, porque estão aprisionados ao inimigo. E Deus falou no meu coração, e Ele disse que nessa noite, Ele vai quebrar a cadeia nesse lugar. Jesus vai libertar pessoas que estão presas dentro de cativeiro. Eu não sei se você está nessa campanha da vitória pela sua família ou pelo ente querido. Eu não sei se é uma enfermidade. Eu não sei o que é que você veio buscar na campanha da vitória. Mas nessa noite Deus está quebrando cadeia nesses lugares. Se você crê, irmão, você pode glorificar ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Porque Deus está nesse lugar, igreja. Ele está fazendo grandes coisas através dessa campanha neste lugar, aleluia. Está desfazendo nessa noite. Só pelo motivo de você estar participando dessa campanha, Jesus está fazendo grandes coisas dentro da sua família. E eu sei o que é pregar, irmão, dentro da família, de buscar pela família. O inimigo tem tentado aprisionar, irmãos, dentro da nossa família de uma maneira para afrontar,
Mas o nosso Deus tem todo o poder nessa noite. Eu vejo cadeias sendo quebradas nessa noite aqui nesse lugar. Eu vejo o anjo do Senhor, irmãos, tirando ataduras de pessoas que estão aprisionadas, irmãos, por Satanás. Muitos jovens aprisionados, muitas pessoas que necessitam. Eu não sei se você está buscando pelo familiar, mas se não é, você está buscando por alguma outra pessoa. Saiba que Deus nessa noite está enviando anjo lá onde Ele está e está quebrando a cadeia. Eu não sei se você está sentindo a presença de Deus, mas eu sinto a presença de Deus quebrando cadeia nessa noite. Receba nessa noite a palavra de Deus, porque Deus está falando para ti, é contigo em particular. Tu que tem buscado, aleluia, é para você que tem buscado. É por você que Deus nessa noite está aqui, dizendo que está quebrando cadeia lá dentro da tua casa, aleluia. Deus está quebrando o altar de Satanás. Irás testemunhar para a glória do nome do Senhor, do que Deus está fazendo lá dentro da tua casa nessa noite. Aleluia. O testemunho, irmão, desses jovens, aleluia, faz o rei Nabucodonosor reconhecer que eles eram servos do Deus Altíssimo. É o teu testemunho, aleluia, que vai fazer Deus reconhecer o servo que tu és, aleluia. É o teu testemunho de servo que vai fazer a tua família ser liberta, aleluia. É teu testemunho de servo, de não se prostrar diante das situações e das afrontas que Deus vai fazer dentro da tua família, aleluia. Tem pessoas sendo afrontadas, aleluia. Tem pessoas aqui sendo afrontadas dentro do trabalho, aleluia. Mas eu quero te dizer que o Deus que nós servimos é o Deus que vai lá dentro do teu trabalho e muda a situação e transforma, aleluia, a situação que tu está passando, aleluia. Famílias sendo envergonhadas, igreja, porque o inimigo quer que a gente seja envergonhada. Mas o nosso Deus é Deus que muda a história através do testemunho. Se não fosse testemunho, nem aqui eu estaria, aleluia. Porque eu tinha tudo para não estar aqui, mas eu estou aqui diante de Deus. É pelo meu testemunho que o pastor Isaías confiou o irmão João de me trazer e me colocar em cima desse púlpito que é santo. Aqui só sobe pessoas santas. Esse lugar é lugar santo. É o testemunho que vai fazer a diferença. É o testemunho que vai dizer quem tu és, aleluia. Porque testemunho não é só dentro da igreja. Testemunho é aonde você vai, aonde você passa. É o teu testemunho que vai fazer a diferença na tua vida. Aleluia. Aleluia. E na vida desses jovens só queimou as ataduras. Não queimou cabelo, não queimou pele, não queimou roupa, nem cheiro de fumaça eles tinham quando saíram dali. Só as ataduras, porque as ataduras quem colocou foi o homem, não foi Deus. E quando é o homem que coloca, Deus se manifesta e faz cair por terra. Aleluia. Nada aconteceu com esses 3 jovens, aleluia. Assim também contigo. Aleluia. Eu digo para você, igreja, que nessa situação que você está vivenciando, porque se você está aqui é porque você está buscando.
É porque você está vivenciando uma fornalha. Você vai sair e você vai ser honrada. Deus vai entregar a honra. Há pessoas que são verdadeiros servos, Deus vai entregar honra. Você será honrado. Aonde você chegar, você vai ser testemunho vivo. Aí vai dizer, aquela irmã ali, passando por aquele problema, mas mesmo assim está de pé. É ela que diante do que ela está vivenciando, ela está sorrindo. É você mesmo. Sou eu mesmo. Que diante do que eu estou vivenciando, eu estou sorrindo. Porque eu creio no Deus que eu sirvo. Aleluia. Glória a Deus. Coloca para mim no livro de Isaías 43, versículo 2, por favor. Aleluia. Vamos encerrar, irmãos. Eu falo muito. Glória a Deus. Livro de Isaías 43, versículo 2. Quando passarem pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Essa é uma promessa do nosso Deus Todo-Poderoso, com cada um de nós que estamos participando dessa campanha da vitória. Não nos prostraremos diante da afronta do inimigo. Não nos prostramos. Por quê? Porque quem está conosco é o Todo-Poderoso. Aleluia. A Bíblia em Mateus versículo 28, a parte B, vem dizer, 28, 20. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Podemos passar pelo que nós passarmos. Jesus estará conosco. Até a sua vinda, Ele nos garante, nos promete que Ele estará conosco. Irmãos, nós teremos problemas sim, mas Jesus sempre estará conosco, viu? Lembre-se disto, nunca esqueça que o que você enfrentar, seja o que for, não se prostre e não adore a nem outro Deus, mas se prostre diante daquele que tem todo o poder de resolver a sua situação. Fica de pé. Aleluia. Eu queria aquele louvor, meu Deus é um Deus de milagre. Não? Meu Deus é um Deus de milagre, um Deus de promessas. Aleluia. Porque nosso Deus é Deus de milagre, o nosso Deus é Deus de promessa. Que você possa louvar esse louvor de todo o seu coração. E que você possa crer verdadeiramente no Deus de milagre, no Deus de promessa. O nosso Deus é Deus que faz o milagre, irmãos, aonde nós nem pensamos que aquilo pode acontecer, Deus vem e faz. E o nosso Deus também é Deus de promessa. Glória a Deus. Essa noite Jesus, Ele quer curar. Quando eu cheguei nessa igreja, Deus me deu uma revelação muito forte. Onde eu via Deus curando muitas pessoas. E nessa revelação, Jesus dizia assim para mim: eis que eu te darei uma unção maior do que a unção que eu dei a Paulo. E eu me espantei. Eis que eu te darei uma unção maior do que a unção que eu dei a Paulo. E olha que a unção de Paulo era só ele passar o pano, só passar ali a roupa e ele curava. E eu recebi. E era tão forte, irmão, que Deus falava comigo. Porque Deus, quando Ele tem uma promessa, Ele faz se cumprir. E eu disse, Jesus, que não seja de mim, mas que seja de Ti, Jesus. E se foi Deus que falou, vai se cumprir. E eu quero orar por você nessa noite, por cura. Você que está enfermo. Nós vamos louvar esse louvor. E eu vou estar orando por cura. Se você crê que Deus pode lhe curar nessa noite, irmãos, você vai ser curado. Porque não vai ser a minha irmã Leite que vai curar, mas vai ser o próprio Deus. Porque só Ele tem poder de curar. Mas você precisa crer.
E se você crer, você verá a glória de Deus. Amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. Estás aqui, movendo entre nós. Aleluia, Te Jesus. adorarei. Somente a ti, Jesus. Te adorarei. Glória a Deus. Aleluia. Estás aqui. Fecha teus olhos. Mudando. Coloca a mão sobre a tua enfermidade nessa noite. Ou se você veio interceder por alguém enfermo, liga o teu pensamento a essa pessoa nessa noite. Porque o nosso Deus, Ele cura aqui, mas Ele cura lá também. Através da tua vida, Deus dá uma palavra e se manifesta o milagre. Aleluia. Glória a Deus. Adora Ele nessa noite. Aleluia. Adora o Rei dos Reis. Aleluia, Jesus. Estás aqui, aleluia. Ele está aqui nessa noite, aleluia. Glória seja dada a teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Te adorarei. Adora Ele, porque Ele merece toda a honra, toda a glória. Meu Deus é Deus de milagres. Nessa noite, Deus Jesus, de promessas, vai visitando, Senhor, deserto, cada um que aqui está nesse lugar. Na escuridão, Visita agora a enfermidade, Deus, Jesus. Esse é quem Enfermidades tu ocultas, és. Senhor, que talvez nem essa pessoa saiba que está Meu enferma. Deus é Mas Tu és o Deus que de conhece, Tu és o Deus que milagres, sabe. Deus de promessas, Cura nessa noite, caminho Jesus. no deserto, Vai curando, luz Jesus. na escuridão. Desce a unção da cura Meu nessa noite, Deus, nesse lugar. Esse é quem tu Toca és. agora, Jesus, na enfermidade. Toca na enfermidade, Jesus. Toca agora na enfermidade, Jesus. Toca na enfermidade, Jesus. Toca. Vai tocando, Senhor. Faz se cumprir, Senhor, na vida de cada um a promessa que Tu fez, Jesus. Estás aqui. Aleluia, Jesus. Curando multidões. Cura, Jesus, nessa noite a alma. Te adoro. Cura a depressão, a opressão nessa noite. Vai curando, Jesus, a alma nessa noite. Alma abatida nessa noite, nesse lugar, Senhor da glória. Restaurando os Alegra, Senhor, esta vida. corações. Faz ela entender, Senhor, que Tu és com ela. Que não há situação, Jesus, que Tu não resolva. Aleluia. Estás aqui. Glória seja dada a Teu nome, Jesus. Transformando Aleluia. história. Transforma, Jesus. Te adoro. Muda, Senhor, situações, muda vidas, Senhor, para a glória do Teu nome. Toca no coração nessa noite. Vai tocando em corações nessa noite. Cura o coração, Senhor. Cura as dores do corpo. Cura